Olá, desejo que todos estejam bem, que tenhamos todos uma boa semana e nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Jacob. Nós vamos ver hoje o capítulo 13. O primeiro item é Cortando a Via Pública. Era, contudo, uma novidade para eu devorar a distância nas vias públicas dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. No dia imediato ao de minha libertação, em verdade fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido, mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Anunciou-me Guilom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora o tempo curto, verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. A dipsomania seria um impulso ininterrupto e irresistível de ingerir bebidas alcoólicas. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano, ou seja, uma pessoa com compulsão por morfina, e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões obscuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, ou seja, os narcóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias, ou seja, invisíveis, e os plexos da vítima encarnada. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilom espantado e indaguei: que acontecerá a um infeliz destes se ele desencarnar? E Guilom responde: se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Então, nós vimos aqui que o viciado, quando desencarna, vai procurar a mesma vivência, estimulando encarnados a usarem drogas ou bebidas alcoólicas,
qualquer produto que viciante, né? Então, eles usam essas drogas para que ele, o desencarnado, inale a droga juntamente com o encarnado. E este é um dos motivos pelo qual o viciado encarnado, né, tem a tendência a aumentar o uso desses produtos, pois, além do próprio desejo, também são estimulados insistentemente pelos desencarnados que também desencarnaram com o vício. O mesmo também acontece com o cigarro comum e também pode ocorrer com o abuso do sexo também. Todas essas dificuldades nesse planeta. Então, novamente, todas essas dificuldades nesse planeta, não só pelo caso dos usuários de drogas, mas também por todos outros tipos de desrespeitos à própria vida, à vida de outros, a falta de caridade, o desrespeito, a maledicência e o desinteresse à própria vida e à vida dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto que nos auxilia a entender por que acontecem esses fatos aqui nesse planeta. Vamos ler então. Esse parágrafo nos faz recordar que esse planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Ele entrará em fase de mais avançada, mas, né, por enquanto, nós estamos ainda em situações difíceis, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, está escrito: há muitas moradas na casa de meu Pai, e em Instruções dos Espíritos e um dos textos denominados Mundo de Expiações e Provas, vou ler o texto para termos alguns dos motivos das muitas dificuldades que ainda existem nesse planeta. Que nos direi dos mundos de expiação que já não saibais, pois basta observais o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja um merecimento, até que haja merecido ascender a um planeta mais ditoso. Agora vejamos o item 14. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm, pois, as raças semicivilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida.
é que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. No item 15, a Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas, revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Quem dá essa mensagem é Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Então, vamos agora ao próximo item, que é aula de preparação espiritual. Daí a minutos penetrávamos respeitável instituição onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilom à extensa sala, com surpresa forte, aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas, ali escutarem a palavra atenciosas. Era uma aula perfeita na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei por mais expressivo o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime. A fim de que o intemperante se reajuste, é imprescindível se cure, colocando-se no auxílio dos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando-o para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registram informe alusivo ao dinheiro fácil. Sorridente, Guilom comentou a posição diversa em que nos achamos atravessado o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo à morte, assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhes indicam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias, e daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco, prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu? Fitou em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos noutro tempo e respondeu: não, Jacob, não é nem isto. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer,
cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Então, vemos aqui nesse texto e no anterior que aqueles que tiveram algum vício ou algum mau costume sentem necessidade de ensinar outros que estão cometendo os mesmos erros que cometeram um dia e assim dificultam a própria recaída, auxiliando outros a vencer o vício. Entre os encarnados, há grupos de apoio àqueles que querem vencer os seus vícios, suas dificuldades. Quanto mais cedo a pessoa procurar vencer o seu vício, mais cedo se recupera. Se no dia a dia da vida temos problemas e dificuldades, que dirá o problema de ter algum vício ou um mau costume, como, por exemplo, conquistar algo sem direito legítimo? Não devemos fazer ao outro o que não queremos que façam para nós, e a nossa própria consciência um dia ou outro vai falar mais alto. Então, dá mais tempo para vermos o próximo item, cujo título é Nos Serviços de Doutrinação. Não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Schutel veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, afirmou Guilom, compreensível. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Que os infortunados ali, diante de nós, eram perseguidores sombrios, não padece dúvida. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições, embora agissem constrangidos pelas forças magnéticas que deles emanavam. Contudo, ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei então com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade. Notavam-me a presença entre os ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é Jacó? E, mirando-me de alto a baixo, acentuou: que é da luz dele? É uma pergunta, né? Porque ele não estava com essa luminosidade, o halo espiritual, né? A luminosidade em torno do perispírito dele. Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus ao Guilom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros fraternalmente, exclamou sem humilhar-me: não se atormente, meu caro. Medite, ore e, no momento oportuno, receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Então, os companheiros dele, né, de trabalho, tinham o halo, né, perispiritual, em torno do perispírito, né, mas o Jacob não, né, e o amigo o consola, né. Então, agora vamos ver algumas questões sobre a aura. Então, vendo um texto do livro Evolução em Dois Mundos, do capítulo 17, Mediunidade de Corpo Espiritual.
A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa, né? Então, essa aura, ela indica certas qualidades de cada espírito, e mesmo do encarnado, porque mesmo os encarnados têm a sua aura. Então, continuando aqui, sobre a aura humana. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Então, não é só o homem que tem esse halo, né? Devido às células do corpo, né? Nesse caso, mas tem a aura, a outra parte também. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou dupletério de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Temos nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais a aura humana peculiar a cada indivíduo. Cada indivíduo, então, tem a sua aura, né? Para aquela pessoa, cada uma tem as suas qualidades nessa aura, né? Vou finalizar agora com mais um parágrafo. Fotosfera psíquica entretecida em elementos dinâmicos, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas enobrecedores ou deprimentes, né? Então, além das vibrações, tem os pensamentos, né, que também emitem ondas, né? Então, assim encerramos hoje nossas reflexões, né? E daremos continuidade na próxima semana. Que tenhamos uma boa semana.